Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar nossa live de hoje. E o nosso tema de hoje é o convívio familiar. Eu vou fixar o tema aqui para vocês, enquanto eu espero a minha parceira de live chegar aqui para a gente começar. Hoje a live é com a Joana, também é psicóloga aqui no Therapy, ótima profissional, pessoal. Vou chamar ela já já. A gente já fez uma live juntas aqui, não sei se vocês se lembram, mas ela é uma profissional ótima. Deixa eu só fixar o tema aqui, que eu já vou convidar ela. Convívio familiar, o nosso tema de hoje. Ok, fixar comentário. Prontinho, pessoal. Enquanto a Joana vem chegando aqui, me falem se vocês estão me vendo ok, se vocês estão me ouvindo ok. Falem pra mim aqui se tá tudo certo. Pra gente começar a falar com vocês, o tema de hoje é um tema muito bacana, muito rico. Inclusive, se vocês quiserem enviar perguntas pra gente do nosso tema, fiquem à vontade. Oi, Joana! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, Eu como é que tá? Animada pra live? tô muito animada e muito feliz, né, da gente estar aqui mais uma vez juntas falando sobre um tema tão importante, Sim. né? Sim, o tema de hoje é bem legal. Também tô bem animada pra gente conversar. Tenho certeza que o pessoal também tá bem animado, porque o tema é realmente muito bom, né? É verdade. É um tema assim que todo mundo precisa, na verdade, né? Porque família é uma coisa que todo mundo tem, né? Quando a Sim, e gente problemas na fala, família, tenho certeza que todo mundo também tem. é verdade. Quando a gente fala É, sobre ansiedade, não é algo que todo mundo tem, né? Quando a gente fala sobre depressão, né, e tal, enfim, vários é, temas a gente alcança algumas pessoas e outras não, mas família é um tema que a gente vai alcançar muita gente, porque todo mundo tem isso família. mesmo. Sendo boa ou ruim, se você gostando ou não, né? As pessoas têm famílias e a gente está abordando um tema de extrema relevância, principalmente nesse momento de quarentena, né? Que é convívio Isso familiar. mesmo. Isso aí, você tá conseguindo me ouvir bem? A imagem tá ok pra Tô você sim, também? tô conseguindo ouvir Ok, super também bem. te vejo e te ouço bem. Tá ótimo aqui pra mim também. Que Acho que bom. tá um pouquinho travado aqui para o pessoal entrando. Eu estou vendo aqui o pessoal tá baixando e depois está subindo de uma vez, mas ok. Vamos lá. Qualquer coisa, se der alguma coisa errada, aí a gente para, entra, sai de novo para dar certo. Mas enfim. Bora lá. Quer se apresentar antes da gente começar, Joana? Para quem está aí te vendo pela primeira Quero vez, sim. afinal de contas a gente já fez uma live, né? Mas essa é a É, segunda, vai que tem pessoas diferentes assistindo, né? sim, verdade. Meu nome é Joana, eu sou psicóloga, estou atendendo no terapia. Está sendo um prazer para mim, né, conhecer profissionais incríveis como você, Ana, como outros profissionais Ah, também. obrigada. E é muito É um bom, prazer né? trabalhar com você também, Joana. Ah, que bom. E é muito bom, assim, ter essas oportunidades de estar aqui falando sobre esses temas com vocês, porque a psicologia, para mim, ela não é só uma profissão, ela é uma missão mesmo de vida, né? Ela é um propósito que eu carrego para onde eu for, né? Eu levo a psicologia comigo. Então, para mim, estar aqui falando para Sim. pessoas é muito, muito gratificante mesmo. Isso mesmo, pessoal. Antes da gente entrar no nosso tema, eu quero falar para vocês que caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar para a gente nos comentários aqui embaixo. Enviem essa live para as pessoas que vocês acham que possam ter algum problema familiar, alguma questão para resolver aí. Envie essa live para essas pessoas ou manda a pergunta aqui para a gente que a gente vai responder todos vocês e tirar as dúvidas de vocês todos, né, Joana? Sim, sim. Eu acabei virando a câmera aqui. Sem Eu problema, fui acontece. Eu fui enviar aqui para algumas pessoas a nossa live. Sim, envia para o pessoal aí para a gente poder começar o nosso tema. Enquanto isso, Joana, acho que a gente pode já iniciar, falar um pouquinho do porquê da gente ter escolhido esse tema, do porquê a gente está buscando falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, podemos sim. Esse tema, né, como eu falei, é um tema de muita, muita, muita importância, muita relevância. E principalmente Sim, quando a gente fala em relação a convívio, né? Porque atualmente a gente está em isolamento social, mas a maioria das pessoas ficaram isoladas da sociedade, mas ficaram mais próximas da família, né? Principalmente da família que sim, mora, né, com você, que divide realmente a mesma casa. Então, teve um isolamento da sociedade, uma aproximação da família mais próxima ali com você. E isso certamente gera alguns conflitos, né? É claro que tem momentos felizes, tem coisas boas, mas também tem conflitos.
né? E esse convívio familiar, ele é de extrema importância, né, para a saúde mental de todo e qualquer sujeito. Então, assim, Sim, quando eu estava preparando, né, algumas coisas para falar aqui na live, eu fui pesquisar, Ana, o significado de família, né? E eu encontrei algo assim bem legal. Na verdade, há muito tempo eu já tinha estudado um pouquinho sobre isso, mas foi bom relembrar, né? Que família é assim, no dicionário vai definir como um grupo de pessoas que dividem o mesmo teto. Inclusive, sim, pessoas que não têm ligação de sangue podem hoje ser entendidas como família, porque dividem o mesmo sim. teto, moram juntos, têm uma ligação, né, de amor ali, eles se entendem como família e tá tudo bem. Mas o que eu achei mais importante foi a origem da palavra família, né? Que significa escravo, né? Eu não sei se você sabia. Mesmo? Não, não É, sabia. eu fiquei super impressionada, né? Porque significa escravo. E eu falei, nossa, que forte, Nossa, né? E aí eu sim, fui pesquisar mais a fundo, né? Eu vi que família vem do grego famulus, que é uma palavra que significa de fato ser escravo. E quando eu fui estudar mais a respeito, eu fui ver que emocionalmente, né, isso tem um peso muito grande, porque quando nós não temos um convívio familiar legal, né, que nos proporciona um crescimento, a gente se torna escravo, né, daquela sim, família. Quando nós não conseguimos descobrir a nossa identidade, né, quem nós somos, né, e aí a gente acaba ficando preso a crenças familiares que muitas vezes nos sim. limitam, e isso também nos torna escravos daquela família. E aí eu falei, nossa, Exatamente isso, João. realmente, né, essa palavra escravo tem tudo a ver com família, né? Se a gente não pegar aquilo que é bom de ter família, aquilo que faz bem, Sim, aquilo que vai ser legal desse convívio, a gente pode acabar, sim, levando muito a sério o fato de sim. família significar escravo. Então, eu achei interessante trazer isso aqui, né, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos acompanhando que apesar de família ser algo muito, muito bom, que todos nós precisamos, que nós amamos, que faz parte das nossas vidas, né? O nosso primeiro contato, na verdade, com o mundo é através da família. Também tem Sim. algumas coisas que nós precisamos vencer, que nós precisamos superar, que nós precisamos desligar para que a gente consiga crescer, né? Para que a gente consiga realmente ter a nossa identidade. Sim. Vou só dar um oi aqui pro pessoal que tá falando oi pra gente. Rodrigo dando boa noite pra gente. Rosângela também dando boa noite pra gente. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui assistindo a gente, né? Eu acho muito importante, sabe, Jana, a gente abordar o tema de família dessa Sim, forma. Por que falar dessas relações verdade. familiares? A família ela vai ser um lugar de aprendizado para a gente. É onde a gente vai criar a nossa identidade social, primeiramente, o que que eu sou, o que que eu posso ser, criar minha Sim, autonomia, minha independência, aprender a nossa forma de se relacionar com os outros também. Então, é muito importante a gente pensar dessa forma, família, como uma iniciação. Um exemplo, sim, antes da gente entrar na escolinha, quando a gente é criança, tudo que a gente aprende está vindo ali da família. As nossas influências estão ali, os nossos aprendizados, os nossos limites, as nossas formas de se expressar, de amar, de ficar bravo, tá tudo vindo dali. As nossas influências estão todas centradas ali. E é importante a gente pensar também que essa ideia de família, a gente tem que entender ela como um todo, em geral, porque toda família é família. É o jeito assim sim, mais prático de se dizer, mas toda família é família, sendo sangue ou não. Existe a família nuclear, que é a ideia central de família, onde existe um provedor, existem filhos, né? Pai, mãe, filhos, é a família nuclear. Existe a família matrimonial também, que é considerado família que é onde não existe os filhos ainda, mas existe um esposo e uma esposa, um marido e uma mulher. Existe aquela família que é informal, que se chama família informal, mas que é formal, não tem nada de informal, que é a família que é ligada por união estável. Tem também a família monoparental, onde existe somente um responsável, né? Ou um pai ou uma mãe. É a família reconstituída, que é aquela família que vem um parceiro com filhos de outro casamento, outro parceiro com filhos de outro casamento, e aquelas pessoas se juntam com a missão de fazer uma família dar certo.
A família Tem a família é, espiritual também, né? Na sim, igreja. a família que a gente se conecta espiritualmente, que a nossa família, Sim, de acordo com a nossa religião, né? Cada um com a sua. sim, A família anoparental, que é quando só não tem pais, só tem irmãos, onde não existe mais os pais naquela família, mas ainda tem os irmãos e um dos irmãos se responsabiliza. Tem a família sim, homoparental, que pode existir com duas mães ou dois pais. A família binuclear, que é aquela família que tem o convívio tanto com a mãe e tanto com o pai, o convívio nas duas famílias de sim. uma forma equilibrada. Então, a gente tem que entender que a família é onde existe o lar, onde existe o amor acontecendo, onde existe o cuidado, o acolhimento. E, diga-se de passagem, é muito importante dizer, não é porque é de sangue que existe uma obrigatoriedade de ser família. Não Sim. é porque existe um laço sanguíneo que a gente é obrigado a sentir amor, a sentir carinho, a aceitar certas coisas dentro de uma convivência. Então, é Sim, importante a gente se reconhecer dentro do nosso espaço familiar, né, Joana? verdade. Não é porque a mãe casou novamente com a pessoa que aquela pessoa se torna pai dos filhos dela, né? Sim, Não é pai e vice-versa também não é mãe, né? Pai é pai, mãe é mãe. E é sim, fato que nós temos o direito, o livre-arbítrio, né, de nomear, né? Não, eu tenho aquela pessoa como um pai, eu tenho aquela pessoa como uma mãe, mas eu acho que isso deve ser feito pelo sujeito, pelo indivíduo, sim, né? Não a exatamente. mãe apresentar um novo namorado, ah, esse aqui é o seu novo pai, essa aqui é a sua nova mãe. Acho que isso Sim, acaba bombardeando a emoção daquela criança, adolescente, seja qual a idade for, né, de uma informação que naquele momento não vai ser a escolha dela, né? Acho que ela tem sim, direito de escolher isso. E partindo também, Ana, sim, do princípio que família, como nós falamos aqui no comecinho, significa é, escravo, né? Mas vem do grego que relembra escravo. Então, quando a gente aceita, às vezes, essas imposições, né? Eu falo isso porque eu já tive um caso num consultório de uma mãe que queria, porque queria que o namorado dela fosse pai da filha. E a filha falava, não, não é o meu pai. Então, uhum, esse estabelecimento de família, né? Essa estrutura familiar é algo que parte muito da visão do sujeito também. Não é eu chegar para você e sim, falar assim, olha, você, sua família é essa daqui, ou é assim que é família. Vai muito daquilo como se uhum, enxerga, né? Eu tenho uma sim, dinâmica como se sente, né? isso. Quando eu atendo crianças, né? Normalmente eu peço para fazer um desenho da família. E aí é muito interessante até quando são irmãos, que o desenho é completamente diferente. Ou seja, Sim, são irmãos, vivem na mesma casa, têm a mesma família, né? Praticamente têm acesso às mesmas coisas, mas o desenho é completamente diferente. E sim, aí que é eu um olho, exemplo disso, gêmeos. Eles sim, nunca têm a sim, mesma concepção, apesar de serem nascidos no mesmo dia, às vezes são idênticos, têm as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades, mas enxergam de um jeito totalmente diferente, né? exatamente, exatamente. Então, assim, esse tema que a gente está trazendo é muito importante para a gente trazer a subjetividade do sujeito, né? O que é que você Sim, enxerga como família, o que é que você aceita como família, né? Para muitas pessoas, casais homossexuais não são famílias, isso não é verdade, né? Podem sim sim, ser famílias, podem se estabelecer uma família. Para muitas pessoas, uma igreja, sabe, um pai e uma mãe espiritual, como normalmente falam, não é uma família, mas para algumas pessoas são. E eu acho que cabe a nós respeitar isso, né? sim, Entender, como você falou, que o outro sente em relação a isso, para que a gente consiga também ser respeitado, né? Porque muitas vezes eu vejo pessoas muito frustradas, né? Porque a ideia que ela tinha de família foi destruída às vezes por palavras, por frase, né? Por colocações que foram mal colocadas, né? E isso acaba, Ana, tornando esse convívio familiar mais difícil. Por exemplo, em conversas com amigas, às vezes eu vejo uma amiga comentando, porque eu acho que meu pai trai ou traiu a minha mãe porque aconteceu uma situação assim ou assado. E aí vem alguém e faz um comentário do tipo: isso para mim não é família. Isso para mim não é casamento. Isso para mim acabou a família aí. E esse tipo de frase tem um poder muito forte. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é muito comum escutar isso. E, de repente, pessoas que estão assistindo essa live escutaram frases como essa,
que formaram uma imagem, um conceito a respeito de família que não é verdadeiro, né? Porque Sim, na verdade, isso parte muito da nossa experiência, da nossa vivência e da importância, né, que aquele núcleo ali familiar tem pra gente, né? Então, sim. assim, E essa eu questão que penso, você diz de um exemplo de uma traição dentro de um casamento e os filhos se sentirem afetados, isso é natural, Joana. Mas é importante que a gente entenda o que que aquela pessoa representa pra gente, para que a gente saiba separar. Se um pai trai a mãe, ele não traiu o filho. Ele está traindo a mãe. Ok, pode ser interpretado, dependendo da situação, como uma traição da família? Pode. sim, Mas na sua concepção de filho, esse pai é um bom pai? Esqueça a situação homem e isso, mulher, porque antes do sujeito ser pai, ele foi filho, ele foi marido, agora ele é exatamente. pai, ele é uma pessoa, ele é um profissional. Enfim, existem N pessoas dentro de uma só, N realidades para cada pessoa. Então a gente não pode considerar se o casamento dos meus pais não estão bem, ele está terminando comigo, ele está me abandonando, apesar de que às vezes acontece realmente, mas o fato é, ele continua sendo um bom pai para mim? Ele continua se fazendo presente? Ele traiu a minha Exatamente. mãe ou ele traiu a mim? Não é verdade? Sim, sim. Muito importante, viu, Ana, essa sua colocação, porque é o que normalmente acontece, é isso, né? Os filhos acabam misturando as coisas. Eu sou filha de pais separados e eu tive essa experiência na minha vida de precisar nitidamente separar, né, quem era meu pai e quem era o esposo da minha mãe, né? Porque se a Sim, gente misturar isso, a gente acaba sentindo sentimentos que não são nossos, né, e se colocando sim, numa posição que não é nossa. E aí, naturalmente, a gente não vai viver o nosso propósito, não vai viver a nossa história, não vai viver tudo aquilo de coisas boas que a gente tem para viver, porque a gente se colocou em um lugar que não era para a gente estar, né? Então, essa separação, sim, nossa, não foi um bom marido, mas será que é um bom pai para mim? E se é um bom pai para mim, por que não continuar sendo esse bom pai? Né? Muitas vezes a falta dessa reflexão, Ana, acaba bloqueando a relação entre pais e filhos após a separação, né? sim, Simplesmente porque o filho, né, não teve, às vezes não passou por um processo terapêutico para ter essa clareza, né? Muitas vezes não teve a oportunidade de conversar com alguém que fizesse ele enxergar dessa forma, e aí ele ficou com aquela visão, não, o casamento dos meus pais acabaram, então a minha família acabou, então meu pai também acabou. E aí sim, acaba que aquela pessoa perde muito mais coisas do que o que de fato ela deveria perder. Né? Claro que com a sim. separação dos pais existe algumas perdas, existe algumas Sim, isso é dores, né? Existem inegável. coisas que vão machucar, que vão doer, que vão fazer falta, mas dentre todas essas coisas, o pai não precisa ser necessariamente uma dessas coisas, né? A não ser que seja uma escolha de Sim, ambas as partes por diversos fatores que podem ocorrer, mas não é algo que necessariamente precisa acontecer. E o mais comum é que a gente vê que necessariamente é isso que acontece, né? Justamente por essa sim. falta, né, de A clareza. questão, Daí, Joana, é que às vezes a gente tem um padrão muito bem delimitado do que é que eu quero como família e do que eu preciso receber. Quando você me diz, os seus pais, você é filho de pais separados, eu te falo da minha situação também. Os meus pais são separados desde que eu era criança e parte da minha infância eu cresci com a minha avó, nem foi com a minha mãe nem com meu pai. Tive menos família por causa disso? De forma nenhuma. Recebi o mesmo amor, o mesmo cuidado, de um jeito sim, diferente, mas recebi, e para mim foi muito especial. Tinha um amor muito grande pela minha avó, que me cuidou, enfim. Não é menos família por causa disso. Como a sim, gente disse antes, a família é uma conexão de acolhimento, de amor, de cuidado, de carinho. Então, não existe o porquê da gente padronizar isso. Muitas vezes isso acaba acarretando uma frustração muito grande. Olha, a verdade. família para mim tem que ser igual a família do famoso, igual a família do vizinho, igual a família do amigo da escola. E não, não tem que ser assim, pessoal. A família tem que ser do jeito que te faça feliz, do jeito que faça você se sentir bem. A comparação, ela faz com que a gente sofra, porque ninguém tem a vida igual a de ninguém, ninguém sente igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém. Pode ser parecido, mas nunca é igual exatamente. Então, a comparação ela sempre deve ser evitada, até porque o que a gente enxerga da vida do outro são recortes. A gente não está ali dentro, vivendo naquela família para saber como ela funciona de fato. A gente entende que ela funciona
pelo que a gente vê por fora. Isso não é a realidade 100%. Isso é um recorte, é assim, é um pedacinho que eu tô vendo aqui de um todo gigantesco. Então não Sim, existe um motivo para eu comparar o meu todo com aquele pedacinho que eu tô enxergando, que eu tô vendo. Eu sim, preciso ter uma clareza acerca disso também. Porque se eu comparo e vejo a parte boa e eu conheço as partes ruins da minha família, as partes difíceis, a comparação acontecendo, o que vai me gerar é com toda certeza uma insatisfação. Eu preciso gerar exato. uma insatisfação em mim mesmo? Isso é necessário? Que nível de maltrato comigo mesma que é esse para eu fazer algo assim, esse tipo de comparação? A gente tem uma ideia muito errada de uma expectativa, de uma realidade que não condiz às vezes, sabe? Às vezes eu quero do outro uma coisa que o outro não consegue me dar, mesmo que ele tente, ele não consegue me dar. E às vezes o que eu espero que o outro me dê nem é algo que eu vou conseguir lhe dar. Quer um exemplo? As famílias, às vezes, que têm um pouco mais de dificuldade de demonstrar o sentimento, o carinho, o amor, enfim. São famílias que são um pouco mais rígidas nesse sentido, que não têm demonstração de carinho ou carinho físico, enfim, um abraço, um beijo, uma palavra de demonstração de afeto, um eu te amo. Enfim, tem famílias que não têm essa facilidade, talvez por não ter aprendido isso em um outro momento da vida e não saber ensinar, não saber fazer. Aí eu crio uma Sim. expectativa de que eu vou ser feliz quando a minha mãe e o meu pai conseguirem me abraçar, me beijar e falar que me ama. E aquilo é uma coisa difícil para os meus pais. E até então, eles se preocupam se eu estou saudável, se eu estou alimentada, se eu estou feliz, se eu estou bem nos meus estudos, na minha profissão, no meu casamento. Enfim, os meus pais se preocupam comigo, mas não conseguem chegar, abraçar, beijar, dizer que ama. Mas eles demonstram de outra forma a preocupação deles. E eu fico ali pausando, esperando a minha felicidade acontecer quando eu tiver aquilo que eu estou esperando deles. E talvez eles não consigam me dar. Ou vamos supor que esses pais trabalhem essas questões e consigam em algum momento expressar isso. Se eles nunca Sim. expressaram e eu crio algo em volta daquele ideal que eu tô pensando ali, e eles vêm me oferecer isso, como que eu vou receber isso? Aquilo vai ser extremamente novo para mim. Será que eu vou me sentir confortável? Será que eu dou conta de receber isso? Então, isso também é uma coisa interessante da gente pensar. Porque quando a gente fala Uhum. nessas famílias que têm dificuldade de se expressar, isso não é definitivo, pessoal. Muitas vezes não existe um trabalho em cima disso, mas possível é possível desconstruir uma ideia de como demonstrar, por mais que exista formas de demonstrar, né? Porque, claro, tem Sim. vários jeitos de família funcionar, mas aqui a gente está pegando um exemplo para falar para vocês. Então, existem Sim. várias formas da gente atingir esse objetivo. Mas a primeira questão é identificar o que está acontecendo, qual que é a defasagem, o que está atrapalhando. E às vezes isso nem atrapalha, às vezes a gente consegue perceber no outro aquele cuidado através de pequenos atos, pequenos gestos, sem ter esse abraço, esse beijo, esse eu te amo. Porque muitas pessoas não conseguem realmente lidar com isso, né? É verdade, verdade. E eu acho que quanto mais as pessoas se comparam, menos elas vão conseguir lidar com isso, né? Porque quando você se Sim. compara, você vai começar a enxergar tudo que tem de bom no outro, né? Você não enxerga os defeitos, você não enxerga aquilo que muitas vezes ninguém tá vendo, aquilo que só ele, né, tá vendo dentro da casa dele. Você enxerga, é como às vezes falam a família margarina, né, que é aquela de capa de Comercial de revista. margarina. Isso, que falam que é perfeita, que é maravilhosa e tudo mais. E essa família, na verdade, ela não existe, né? Toda família, ela tem problemas, elas têm dificuldades, elas têm adversidades no convívio, né? No dia a dia, nas Sim. relações, nos sentimentos. Isso é comum a toda família, né? O que vai diferenciar uma família da outra é que umas sabem lidar melhor com isso e outras lidam de uma forma ainda muito primitiva, podemos dizer assim, com isso, né? Mas quando o indivíduo, né, a família, o casal, os filhos, seja quem for, passam por um processo terapêutico, nesse processo eles recebem, vamos dizer assim, armas, artifícios, Isso estratégias, mesmo. mecanismos, exercícios, várias coisas que vão possibilitar aquele sujeito a vencer esses conflitos familiares, né? A vencer crenças, a vencer limitações, né? A vencer uma série de coisas que é necessário para que a gente, voltando lá para o princípio, não se torne escravo, né, dessa família, não se Sim. torne escravo,
né, desses princípios que às vezes não nos fazem tão bem. Né? Então, achei muito perfeita a sua Sim. colocação, Ana, em relação à comparação. Eu acho uma coisa que eu até falei na live passada, eu vou repetir nessa live. Uma coisa é você se inspirar em alguém e outra coisa é você se Exatamente. comparar a alguém. Então, é claro que a gente pode sim olhar para famílias, para casamentos que são referenciais, que têm resultados bons, que têm filhos maravilhosos. A gente pode se inspirar nessas pessoas. A gente pode pegar Sim, dessas pessoas, isso é normal, porque a nossa mente funciona com referenciais. Mas o que não é legal a gente fazer, não é nem que a gente não pode, tem pessoas que podem fazer isso a vida inteira se quiser, mas não vai ter frutos bons disso. É a comparação, sim. né? A Exatamente. comparação. Deixa eu só mandar um beijo aqui pra Amanda. Olha só, a Joana, ela tá aqui falando, essa dupla é tudo, melhores psicólogas. Ô, Amanda, Meu você é uma Deus. fofa, lindeza demais. Amiga, um Obrigada, viu? beijo. A Amanda é minha amiga há muitos anos, né? Acho que eu já falei isso aqui. E assim, a gente sempre que tem qualquer tipo de problema, acho que eu sou a psicóloga dela e ela é minha psicóloga também, porque a nossa amizade é assim muito forte, né? E eu acho que já falando sobre isso, Ana, a gente falou no princípio que família não está simplesmente ligada ao sangue, ao DNA, como muitas pessoas ainda arcaicamente pensam. Né? Por exemplo, a Sim, Amanda, para mim, é como se fosse alguém da minha família. Né? Eu tenho mais intimidade com a Amanda do que eu tenho com a minha própria irmã, por exemplo. Né? Então, é sim, importante eu dar esse testemunho meu aqui, porque eu sei que tem pessoas que assistem essa live, né, que também se identificam com essa situação de ter uma amiga que, sim, poxa, amiga me ajuda tanto, sabe? Me dá conselhos, me coloca para cima, né? E esses referenciais bons, né, a gente pode sim usar às vezes, né, para suprir aquilo que a gente não encontrou na nossa família, né? Que foi algo que você falou, às vezes sim, o indivíduo, ele vive naquela expectativa de porque meu pai deveria ter me beijado mais, minha mãe poderia ter me abraçado, né? E essa expectativa, muitas vezes, é algo que não vai acontecer, porque não é do perfil do pai, do perfil da mãe, não é aquilo que eles estão dispostos a fazer, né? E aí a gente sim, pode sim preencher, né, esse vazio, essa falta com coisas boas, né? Porque existem muitas coisas boas, muitas pessoas boas, né, que podem nos ajudar a preencher, né, vazios que foram gerados na nossa família. O que não isso é mesmo. legal, Ana, nesses casos, é a gente continuar, né, vivendo com a expectativa no outro de receber algo que o outro pode ou não nos dar. Né? Eu acho que isso acaba sendo muito prejudicial para a emoção de qualquer indivíduo. E Sim, falando sobre família, é muito importante a gente trazer essa questão da expectativa aqui, porque por mais, né, que a família seja algo maravilhoso para nós, a gente não escolhe, né? Ninguém antes de sim, nascer fala assim, eu quero nascer naquela família e ter essa irmã, esse pai, essa mãe. Ninguém fez isso, né? Não tem essa possibilidade. verdade. Então, eu costumo dizer que a família nos escolhe, mas a gente não escolhe a família, né? Então, a gente vem para uma família que a gente não escolheu, mas que a gente vai precisar conviver, né, com essa família. E Sim. dentro desse Considerando. Pode falar, pode completar. E dentro desse convívio, né, a gente vai ter desafios, a gente vai ter possibilidades, a gente vai ter ganhos, a gente vai ter perdas, né? Mas a gente vai ter muito crescimento, né? Eu acho que o importante é a gente Sim. pegar todas essas situações e usar para o nosso crescimento, né? Isso mesmo. O que eu ia dizer é que, considerando que esse crescimento que você fala, esse aprendizado dentro da família, muitas vezes, Joana, ele vem dos limites que a gente aprende a colocar. Eu tenho trabalhado Uhum. isso com alguns pacientes sobre esses limites que precisam ser impostos às vezes, porque é família? É, gente, ok, é família, mas não existe uma obrigatoriedade de que você aceite tudo, que você acate tudo, que você seja uma pessoa passiva diante deles, que você permita que eles mudem o curso das suas decisões, da sua vida. Família, ela Sim, principalmente é para ensinar para a gente autonomia, independência, um bom relacionamento, um respeito com a opinião do outro, uma tolerância também, né? Uma com temperança na certeza. hora de se comunicar, de conviver com o outro. Então é muito importante a gente trabalhar, a gente trabalha isso com muitos pacientes, que é essa questão do limite. Não é porque é um pai
que você é obrigada a aceitar tudo que ele faz. Não é porque é a mãe que você precisa aceitar e lidar com tudo que ela faz. Não é porque é sua irmã que não pode existir um limite. Então é importante a gente entender até onde esse convívio está sendo bacana, está sendo benéfico pra gente e até onde merece eu colocar um limite. Olha, daqui você não passa. A partir daqui você me faz mal e a partir daqui eu não quero que você passe. Você não entra. Isso figurativamente falando, e metaforicamente falando, né? Não necessariamente fechar as portas, mas fechar aquela porta emocional para que aquela pessoa não consiga te fazer sofrer, te trazer um desgaste, enfim, porque da mesma forma que a gente sabe que existem assim pais maravilhosos que cuidam, que protegem, que auxiliam, existem pais que não são tão maravilhosos. Infelizmente a gente sabe que existe. E a questão é que esses pais que geralmente não são tão maravilhosos não reconhecem que não são tão maravilhosos e acabam distribuindo uma culpa entre os filhos. E os filhos abraçam isso e carregam isso por grande parte da vida e acabam projetando isso também nos próprios filhos. Chega um certo ponto onde a gente precisa fazer um bloqueio, um corte, que é cortar essa dependência da culpa que a gente carrega dos nossos pais. Existem outras formas da gente ter ligação com os nossos pais. Não é preciso que essa ligação seja por um ponto negativo. Pode ser de um jeito positivo. E se não for positivo, não precisa existir. Não é verdade? A gente tem que priorizar o nosso bem-estar. Eu falo muito isso com os meus pacientes, sabe, Joana? Que o que vier de positivo, que fique. O que não vier, você tem total direito de colocar pra fora, de não aceitar, de não querer. Não é verdade? Sim, sim, verdade, Ana, verdade. Você falou tudo agora, assim, em relação à família, né? É bem isso mesmo que acontece. Eu costumo dizer também, Ana, que a família é o nosso laboratório. Ou Sim. seja, a gente aprende, né, na família muitas coisas que a gente vai precisar colocar em prática, né, na nossa vida. Então, Uhum. muitas vezes você foge da família, muitas pessoas saem de casa da forma errada, foge da família da forma errada, Sim. para poder fugir de problemas que tinham lá naquele núcleo familiar. E quando elas vão para um outro ambiente, elas encontram os mesmos problemas que elas não venceram na família. Exatamente. Né? Eu conheço várias pessoas que não conseguem ter um casamento feliz, porque vivenciam os mesmos problemas da família, as vivenciam no casamento. Porque não conseguiram Sim. resolver muitas vezes com o pai, com a mãe, com os irmãos, e não conseguem resolver também nos seus outros relacionamentos. Porque pelo fato da família ser muito importante para nós, ter uma ligação muito forte, a gente acaba projetando, né, reproduzindo isso em outros relacionamentos que não tem nada a ver. Né? Então, foi Sim. muito importante você falar sobre isso, né? Do quanto é legal para nós resolver, né, os problemas que existirem na nossa família, né? Sair, às vezes, sair desse núcleo, desse sistema familiar, mas sair de uma forma legal, não é sair com raiva, não é sair Sim. com rebeldia, não é sair fugindo, porque mais na frente você Isso vai volta, não lidar adianta fugir, né? isso, exatamente. Isso vai Sim. Tô voltar. vendo aqui, Joana, que tanto Amanda quanto Bruna estão querendo ouvir um pouquinho sobre mães narcisistas. Que tal a gente falar um pouquinho para elas? Podemos falar sim, com certeza. Sim, acho que é importante a gente começar falando que identificar uma mãe narcisista é identificar um filho que precisa de um auxílio psicológico, de um auxílio de terapia, porque a gente sabe que são filhos que saem bastante calejados dessa relação. As mães narcisistas, em geral, elas se sentem superiores aos filhos. E Isso. elas, por entender que existe, abre aspas, um amor incondicional desses filhos, elas sentem que podem fazer de tudo, podem fazer qualquer coisa, podem estar 100% bem e fazer os filhos se sentirem mal, ou podem estar 100% mal e fazerem os filhos se sentirem responsáveis por isso. E ela tem uma tendência, às vezes, principalmente quando é filha mulher, a querer imitar a filha, querer viver a fase da filha e não permitir que a filha viva a própria fase. Às vezes, ela condiciona o amor dela para esses filhos, e nesse caso, os filhos, tanto homem quanto mulher, ela condiciona esse amor dela para os filhos baseado numa aprovação que ela espera dos filhos, num cuidado, num acolhimento que talvez ela deveria dar a esses filhos. Acaba criando intriga entre os filhos, às vezes. Tem várias questões que a gente pode pontuar, né, Joana? Tem sim muitas questões. Você falou bem sobre isso, Ana. E eu costumo dizer em relação a isso que as mães narcisistas, as mães que têm esse perfil,
elas não cortam o cordão umbilical dos filhos, né? Não, Na para verdade, puxar de volta quando for necessário. exatamente, exatamente. Então, fica sempre ali sob o controle dela. E o embrião, né, na barriga da mãe, ele se alimenta, né? Ele come, bebe Sim, por meio desse cordão umbilical. Então, uma vez que esse cordão, durante a vida adulta, não é cortado, aquele indivíduo, então, continua se alimentando por aquele cordão umbilical. Então, se a mãe sim, tá bem, aquela pessoa tá bem. Se a mãe tá mal, tá mal. Se a mãe tá crescendo, eu vou crescer. Se a mãe não cresce, eu não vou crescer. Se a mãe sim, tá tendo um relacionamento feliz, eu vou ter um relacionamento feliz. Mas se a minha mãe não tem, então eu também não posso ter. E assim, sim. vários outros aspectos da vida, porque o cordão umbilical não foi cortado. Então, é importante, né, deixar isso claro, porque é um problema, a gente pode dizer que realmente é um problema que está bem lá na origem, né? Não é uma coisa que surge no percurso, né, da criação, é uma coisa que desde o momento que aquela criança sai do útero da mãe, a mãe se liga de tal maneira àquele filho que ela não consegue liberar ele para a vida. Então, para ela, é sempre aquela Sim, pessoa que precisa de mim, eu sou referencial, né? Eu vou ajudar, eu tô sempre aqui. E no final das contas, eu sou melhor que você. Então, né, você tem que sempre me ouvir, você tem que sempre fazer o que eu falo para você fazer. E quando você não fizer, você vai se dar mal. Então, esse tipo de conselhos, nem sempre eles são dados assim de forma explícita, né? De forma clara. uhum, Mas às vezes vem de uma forma muito sutil, por exemplo, aquelas mães que chegam assim para o filho e falam: Você viu, né? Como foi meu casamento com seu pai? Nossa, isso é uma fala sutil, mas que tem um poder uhum, incrível de destruir relacionamentos dos filhos, de destruir, né, namoros, noivados e até casamento, porque a mãe lança uma sim, palavra, né, uma frase dessa que tem um poder muito grande, como por exemplo também na área financeira. Né? Você sabe, né, que a gente não nasceu para ser rico, você sabe que não é isso para limitando, né? você, limitando. E aí, quando esse cordão umbilical está ligado à mãe, essa limitação ela tem um poder muito maior. Porque eu falo para você hoje, da minha experiência, eu não tenho mais, já tive esse cordão umbilical ligado à minha mãe, hoje eu não tenho mais. E mesmo não tendo, Ana, é muito difícil para mim de encontro com coisas que minha mãe quer para mim. Uhum, Imagine para aquelas pessoas que têm esse cordão. Então, é como se para elas fossem 10 vezes mais difícil, porque elas têm uma sim, ligação muito maior, muito mais poderosa. Né? Então, é sim. mais ou menos isso. Esse é um assunto que daria um outro tema para a live, né? Isso Porque eu conheço mesmo. muitos adolescentes, muitos adultos nessa situação. Principalmente adultos, né? Isso não está ligado à idade, tá? Tem pessoas com Isso. 30, com 40, com 50 anos que tá com o cordão umbilical ligado na mãe, que não consegue Sim. sair de casa, que não consegue casar, que não consegue crescer, porque Sim. emocionalmente ele tem a idade do embrião, né? Que é sustentado pela mãe por meio daquele cordão Sim. umbilical. Pode ter 100 anos, Acho, né? acho que é interessante a gente falar também o porquê de se chamar mãe narcisista. Existe um mito, que é o mito de Narciso, que diz que Narciso acha feio tudo que não é espelho. E isso diz um pouco dessa mãe narcisista. A mãe É, narcisista, ela entende que ela veio ao mundo assim para ser admirada. Ela pôs os filhos no mundo para idolatrarem ela. Então, assim, isso, vocês estão aqui para mim. Vocês estão aqui para me servir, para me acompanhar, para me ajudar, para me acolher, para me amar. É para isso que sim, vocês estão aqui. E o carinho acaba sendo uma moeda de troca para essas mães. Se você faz isso. o que eu quero, eu te amo. Se você não faz o que eu quero, eu não te amo mais. Isso é tão complicado porque os filhos começam a não se sentir dignos de serem amados, já que o amor tem que ir todo para a mãe, é tudo voltado para essa mãe. E Sim. muitas vezes esses filhos não se sentem dignos de fazer as próprias escolhas, como a gente já falou, de assim, uma escolha profissional que já entende-se que é da fase adulta, o filho não se sente bem para fazer isso sozinho, ele vai ser influenciado por essa mãe e Uhum. talvez ele vai se sentir mais frustrado ainda no futuro por perceber que aquilo ali não é o que ele sonhava, não é o que ele queria e acaba que esses adultos vão ficar convivendo com uma baixa estima, né, com uma baixa autoestima, vai ter uma competição eterna entre ele e esses irmãos talvez, ou entre ele e essa mãe mesmo, eles e essas mães, né, isso influencia negativamente a família
inteira. Isso é bastante complicado, mas é importante procurar um auxílio, é importante procurar uma terapia, principalmente. A gente já entende que quando o assunto é mãe narcisista, a gente já fala a primeira coisa: filhos, procurem um tratamento, procurem um psicólogo para se fortalecer emocionalmente, conseguir se firmar dentro da própria autonomia, dentro da própria independência, para conseguir cortar esse cordão umbilical, para conseguir tirar o espelho da mão da mãe, parar de se virar somente para essa mãe, né? Exatamente, porque uma vez, Ana, que eu tô ligada ao cordão umbilical, a sensação que eu vou ter emocionalmente é que eu tô dentro da barriga da minha mãe ainda. E Sim, dentro da barriga da minha mãe, eu não preciso fazer absolutamente nada, né? A minha mãe faz tudo por mim. A gente só começa a fazer alguma coisa quando a gente sai, que aí a gente chora, aí a gente grita, aí a gente começa a falar, enfim. Mas dentro da sim, barriga, o ser que faz tudo é a mãe e o embrião, o bebezinho lá dentro, ele é 100% dependente. Então, essa é uma sim, outra característica, né, das pessoas que têm essa mãe com esse perfil, porque isso eles mesmo. vivem 100% dependente do outro, né? O outro deveria fazer, o outro deveria Uhum, cuidar, o outro é responsável e ele nunca, né, consegue se responsabilizar, ele não consegue desenvolver a autorresponsabilidade, né? Ele não consegue se sim. impor em determinadas situações. É aquela pessoa que você vai estar conversando com ela e aí você fala assim, nossa, ela está contando uma história para você. E você fala assim, ah, aconteceu isso com você, mas e você fez o quê? E a resposta é basicamente a mesma, nada. Nossa, mas ele Sim, e falou acho isso pra mim. que é bacana a gente colocar, Joana, que muitas vezes essa não existência da autorresponsabilidade, ela ainda vai além. Porque muitas vezes essa mãe não permite que o filho se responsabilize por ele, mas muitas vezes ela exige que ele se responsabilize por ela. Que vai além Exatamente. ainda, né? Exatamente, é como se os papéis se invertessem, né? Então, assim, você vê que vira Sim, uma confusão de sentimentos, né? Eu já atendi pessoas também, Ana, com essa questão, e a mãe, ela tem um poder fenomenal sobre todo e qualquer filho. Se você nunca viu sua mãe na vida, se ela lhe abandonou na maternidade, ainda assim ela tem poder sobre a sua vida. Ainda assim, sim, o próprio fato dela ter lhe abandonado na maternidade vai influenciar na sua vida. Imagine, sim. né, aquela mãe que está ali, que convive diariamente, que conversa, que influencia, que desenvolve princípios, caráteres, ela tem mais poder ainda. Então, Sim, fica eu a tô vendo dica aí para aqui, você. Joana, a Amanda e a Bruna conversando aqui nos comentários, e a Amanda colocou aqui, a Bruna também, sobre a culpa, o comportamento das mães que geram culpa. E a Amanda colocou, precisamos entender que somos filhas e não mães. Eu acho que isso que a Amanda coloca é muito, muito, muito importante. É uma frase assim gigante dentro do significado dela. Por quê? Isso serve para qualquer lugar da família que a gente ocupa. Você Sim. entender que talvez na sua relação com seus pais você é filho e não pai ou mãe. Na relação com seus irmãos, a sua obrigação é de irmão e não de superior ou de inferior. Nem daquela pessoa Isso. que manda, nem daquela pessoa que obedece. Você está no mesmo patamar. Às vezes é importante a gente pensar qual que é o lugar que a gente ocupa para que a gente não acabe aceitando o lugar que as pessoas empurram pra gente. Isso assim faz gerar Com certeza. diversos conflitos familiares que às vezes são por falta de diálogo, às vezes por questões financeiras, às vezes por desentendimento, por ciúme dentro do relacionamento, por comparação, por competição. Então, os conflitos familiares que podem surgir dentro disso são vários. É gigante o que pode acontecer. Mas, assim, sobretudo, é importante a gente saber que tem como a gente contornar, driblar esses conflitos no nosso dia a Sim. dia. E assim, o importante, primeiro, voltando naquela questão da expectativa, é a gente parear as nossas expectativas com o outro. Ter um diálogo, sabe? Ser claro. O que eu espero de você? Ah, você é minha mãe? O que eu espero de você? Ah, você é meu pai? O que eu espero de você? O que você pode esperar de mim? É isso. O que eu consigo te entregar? É isso. Vamos ser claro no nosso objetivo aqui? Vamos ser claro com os nossos sentimentos? Entre o marido e mulher, que é a família matrimonial que a gente falou no início. O que eu Isso. consigo te entregar é isso. O que eu preciso que você me entregue é isso.
Você consegue me entregar dessa forma? Não, eu consigo te entregar até tal lugar. Isso para mim é o suficiente? Eu estou disposta a abrir mão desse restante que não consegue me entregar? Se for o suficiente, eu me mantenho aqui. Se não for o suficiente, é uma questão minha. Eu tenho que procurar o que me satisfaz. Então, Sim. a questão é justamente essa: parear essas expectativas, entender o que é meu ali dentro e o que não é. Observar também a maneira que a gente se expressa, porque muitas vezes a gente não se expressa, a gente espera que o outro assim, ó, adivinhe, tem uma bolinha de cristal ali e adivinhe tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está pensando. Não funciona assim. Não tem como funcionar assim. A gente está sempre passando por alguma coisa. Tá todo mundo sempre passando por alguma coisa. Eu não posso esperar que o outro adivinhe o que eu estou pensando, o que está acontecendo comigo e resolva para mim. A gente não pode colocar a nossa felicidade assim, ó, na mão do outro, não. A gente tem que tomar posse e pegar aquilo ali é meu, eu preciso resolver algo para conseguir aquilo. Como que eu vou me movimentar para que isso aconteça? E também não tentar controlar tudo. Não é porque você é mãe ou pai que você precisa controlar cada passo dos seus filhos. Ensine eles a ter autonomia, independência, um bom caráter, respeito com as pessoas e deixe que ele faça o próprio caminho. Ou então tentar controlar os seus pais. Ah, meus pais se separaram, eles não estão mais juntos. Eu vou controlar para que eles não tenham mais nenhum outro relacionamento, porque eu quero que eles fiquem juntos. Antes de ser seu pai e sua mãe, eles eram marido e mulher. Eles eram pessoas que tinham vontades, desejos, e nada impede que eles continuem tendo agora. Então é importante a gente entender o que está sob o nosso controle e o que não está no nosso controle para que a gente abra mão do que não está. A preocupação, ela dá uma falsa ideia de controle para a gente. E só porque eu estou preocupada com isso não significa que eu estou controlando. Então é importante eu entender o que eu controlo e o que eu não controlo para que eu não fique carregando um mundo nas minhas costas que eu não posso resolver, que eu não posso mudar. Tomar posse do que a gente controla e pode mudar e abrir mão do que a gente não consegue, né? Isso fica mais leve, isso deixa a gente assim mais focado no que é realmente importante e mais leve para que a gente consiga ter o nosso dia a dia mais tranquilo, com mais bem-estar, né, Joana? Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, os resultados, né, mostram que essa questão do controle ocorre exatamente o contrário. Quanto mais eu acho que eu estou controlando, mais eu estou perdendo o controle da situação, né? Justamente. Então, uma dica para quem tem essa característica de controle, de querer controlar o que o pai e a mãe vai decidir, ou sentir, ou fazer, ou até mesmo os irmãos, né? Quanto mais você tentar fazer isso, menos você vai ter êxito, né, nas suas Sim, tentativas, menos você vai ser feliz também, porque quando eu gasto muito sim, energia tentando controlar a vida do outro, sobra pouca energia, ou às vezes nenhuma energia para eu controlar a minha vida, né? Então eu sim. É perco o muito controle cansativo, é pesado. Não é muito. necessário que a gente controle o outro, ou pelo menos a gente tente controlar o outro, porque muitas vezes a gente não consegue. Então é pesado demais, é cansativo demais. Se a gente estiver no controle dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias vontades, desejos, ideias, planos, sonhos, estar no controle significa estar no controle interno, não que a gente deva sair controlando tudo por aí, não, porque também não dá certo, é muito cansativo. Então, é importante a gente ter uma noção do que a gente quer, um entendimento, um conhecimento. Eu acho assim que a gente poderia falar algumas palavras que são importantíssimas para esse convívio familiar, alguns verbos assim. Escutar, falar também, Isso. participar, demonstrar e respeitar. Acho que esses cinco são a minha seleção de hoje para o nosso assunto. Acho que se a gente Perfeito, tem perfeito. isso aí bem delimitado com a nossa família, com a gente mesmo, o negócio funciona. Funciona melhor, pelo Com menos, né? certeza. Não tenho dúvida disso, né? Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, colocando isso em prática, né, já vão ver grandes diferenças, né, na vida. E uma dica, né, que eu posso dar também, né, nessas situações de conflito familiar, de controle, né, você sobre a sua mãe ou sobre o seu pai, porque também existe o pai, né, nessa situação, também existem pais, Sim, os pais que querem ser o centro, né, da vida dos filhos. Eu acredito que é o seguinte, nessas situações, busque saber o seu lugar, né? Qual é o meu sim, lugar? Todas as vezes que eu ocupo um lugar que não é meu, eu não vou ser quem eu quero ser e eu não vou ser feliz, né? Então, busque qual o seu lugar dentro dessa família, o seu papel, qual a sua posição, o que é que você deve ou não fazer, porque dessa forma você vai gastar muito menos energia
com aquilo que nem era o Sim, seu papel, né? Tem filhos, né, exatamente ou isso. filhas que gastam tanto tempo, tanta energia com o casamento dos pais que elas nem vivem a posição delas de filha, né? Então, Sim, dentro da família, para qualquer família ser feliz, ser próspera, né, crescer, é importante que cada um saiba o seu lugar. O lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar dos filhos, o lugar dos irmãos, né? Quando que você pode ou não se colocar, se posicionar, o que você deve ou não falar. Isso deve ser muito claro, né, na sua mente. Se isso ainda não está claro para você, é importante você sim buscar ajuda. Porque uma pessoa de isso fora, né, mesmo. vai conseguir enxergar a situação com mais clareza, né, e conseguir te ajudar. Porque você que está dentro da situação, você está com emoção, com sentimento, né, com a sua razão. Então, quando a gente está dentro da situação, existem várias variáveis que vão controlar, né, a nossa resposta, as nossas emoções. Quando existe uma pessoa fora da situação, nesse caso o terapeuta, ele não está com a emoção, com o sentimento comprometido. Então, ele vai conseguir lhe ajudar imparcialmente, né, dentro daquilo que vai ser de fato melhor para você. Então, é uma dica que Sim. eu deixo aí para as pessoas que eu acredito que vai ajudar muito. Tenho certeza que sim. Se permitir, assim, ocupar o próprio lugar e não se Sim, responsabilizar pelo lugar dos outros. Eu falo isso muito, sabe? Que quando a gente se responsabiliza pelo que é nosso, a gente tira um peso muito grande das costas da gente. E, verdade. pessoal, isso não é uma coisa fácil de fazer, não. Por isso a gente fala sobre procurar um auxílio terapêutico. Eu falo por mim. Eu sou psicóloga, eu consigo resolver todos os meus problemas assim facilmente? Não, a gente faz terapia, a gente procura ajuda, a gente faz autoanálise, a gente tenta resolver as questões dessa forma. Eu tenho esse senso de responsabilidade muito grande pelos meus pais, querendo sempre indicar um caminho, sempre fazer algo de bom para eles, sempre fazer com que eles enxerguem as coisas sob o meu ponto de vista e às vezes a gente acaba desconsiderando o ponto de vista deles, mas tentando sempre buscar algo que seja bom para eles. E isso é algo que eu tenho Sim, trabalhado muito em mim também, sabe? Permitir que eles sejam os pais e assumir a posição de filha, me permitir ser filha também, apesar de qualquer situação que permeia a nossa relação de pai e filho, mãe e filha também. Tenho tentado trabalhar isso, permitir que eles sejam os pais e eu seja a filha também, para que a nossa relação fique mais leve, fique mais tranquila e fique mais gostosa, fique mais aconchegante, né? com certeza. Até porque, né, acho que tudo tem um tempo, né, determinado. Né? Tem tempo para a gente ser filho, tem tempo para a gente ser pai, tem tempo para a gente ser mãe, tem tempo para a gente ser irmão, Sim, tem tempo para a gente ser esposo, esposa. E às vezes a gente gasta tanto tempo sendo aquilo que não era para a gente ser, que quando chega exatamente o momento da gente ser aquilo, a gente não quer mais. Por exemplo, hoje tem um monte de gente que não quer, né, ser mãe, porque o tempo inteiro no núcleo familiar dela, ela sempre foi a mãe da mãe, exato. ela sempre foi Isso a mãe dos mesmo. irmãos, ela sempre foi a mãe do próprio pai, né? Então, esse Isso papel de mesmo. mãe já está tão nítido na vida dela, né, que ela não quer mais viver ele. É como se ela tivesse assim, ah, já vivi isso, né? Então, Isso para mim, isso mesmo. já é comum, já é normal. Eu já sou mãe, para que eu vou buscar isso ainda? Não, eu Né? estou É cansada mais desse papel, já assumi esse papel durante muito tempo, isso, não quero mais. isso, isso. Perfeito. Exatamente. Então, assim, é claro que esse não é o único motivo que leva uma pessoa a não querer ser mãe, tem outros motivos, né? Cada um tem o seu direito de escolha, mas eu já vi muitos casos que esse é o principal motivo. Eu não vou ser mãe porque eu já sou mãe, né? Eu não vou ser Uhum. esposa. Tem pessoas que não conseguem ser esposa porque ela já é esposa do pai, né? Tem meninos que não Pessoas que não conseguem ser conseguem. esposo Isso, exatamente, porque porque já já é são maridos esposo da da mãe. mãe. Isso Isso é mesmo. muito comum. Então, se aquele espaço é a lei, né, da natureza, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O mesmo espaço. Então, se Isso aquele mesmo. espaço de esposo na minha vida já está preenchido pelo meu pai, é óbvio que não vai ter espaço para outro homem.
né? Se aquele espaço de Sim. esposa já está preenchido pela minha mãe, é óbvio que não vai ter espaço para outra mulher, né? Sim. E E eu aí vou eu além, puxo Joana, porque muitas vezes esses filhos sentem que estão traindo os pais quando estão entrando num isso, relacionamento. E o isso. sentimento de culpa vem assim em toneladas e acaba frustrando a pessoa que não consegue manter um relacionamento e não consegue ter o relacionamento de pai e filho, não consegue um relacionamento Verdade. romântico fora dessa situação e não consegue ter um bom relacionamento de mãe e filho ou de pai e filha, porque vem esse sentimento de culpa, de traição muito pesado, muito grande. Então é Verdade. importante a gente pensar nisso também, né? É muito importante a gente pensar nisso, porque as consequências disso, Ana, são Nossa, infinitas, gigantescas. né? Elas não param e, tipo, acabou aqui, não. Elas levam por toda uma vida, às vezes por uma geração, né? Porque se eu, Sim, o fato de eu me relacionar com a outra pessoa, eu sinto que eu estou traindo o meu pai ou a minha mãe, naturalmente a tendência, né, de eu trair aquela pessoa de fato é muito maior, né? Por quê? Porque na minha sim, cabeça eu já faço isso. Né? E aí a gente entra em uma outra problemática de por que tantos relacionamentos com tantas traições. Por que a traição se torna tão comum e tão natural, né, com o passar do tempo? Muito sim, dos motivos, né, disso é essa relação com a família, aonde as pessoas, integrantes da família, não sabem qual o seu papel, qual o seu lugar. Né? Então, saber isso qual o seu mesmo. papel, qual o seu lugar dentro da sua família e exercer ele previne uma série de problemas, né? E muitas vezes Uhum. somente uma pessoa de fora, né, vai conseguir lhe mostrar isso com clareza, né? Vai conseguir realmente Sim. fazer com que você enxergue isso e fale assim, não, é isso mesmo que está acontecendo comigo, né? Porque eu Sim, sempre diga-se de falo passagem, é um profissional, né? Um profissional que te isso, direcione nesse processo terapêutico, nesse processo de autoconhecimento, para que você se exato, identifique dentro da sua própria história, se reconheça sim. dentro das suas próprias questões, para que você consiga reconhecer que existem questões a ser tratadas, né? Exatamente, que todos nós temos. Acho que é outra coisa, Ana, muito importante falar, quebrar esse tabu de eu não posso falar que eu tenho um problema com meu pai ou que eu tenho um problema com a minha mãe porque isso é feio. Não, isso não é feio. Feio é você carregar as consequências disso, né? Isso, falou Então, tudo. quanto Exatamente. mais você guardar isso para você, mais você vai viver isso intensamente. Então, é importante que Sim, seja falado, é importante sim admitir, olha, minha emoção está destruída porque eu permiti, né, me relacionar dessa forma com a minha família e eu quero mudar isso. A partir do momento que eu consigo assumir essa postura, eu já tenho 50% do caminho andado, porque eu trouxe o meu problema para a consciência. Né? Enquanto eu estou negando o meu problema, eu estou dizendo que ele não existe, eu deixo ele não no meu resolve. inconsciente, né? E no meu inconsciente eu fico de mãos atadas, eu não consigo fazer nada. Né? Quando eu trago para o meu consciente, aí eu consigo agir sobre aquele problema e consigo, inclusive, eliminar ele da minha vida. Né? Então, Isso é muito mesmo. importante, né? Esse tema é um tema que a gente poderia passar a noite toda aqui falando sobre ele. Sim, mas eu acho que já já o Instagram derruba a gente. A gente já tá quase com uma hora Verdade, de live. Assunto verdade. render, Joana. Nossa, quando a gente começa a conversar, o negócio rende, menina, a gente vai falando, falando, na hora que vê, já deu uma hora, fácil, fácil, mas que bate-papo mais gostoso que a Verdade. gente teve aqui, né? Que assunto mais Sim, bom da gente mexer, da gente falar, da gente muito bom. abordar. Muito bom mesmo. Deixa eu te agradecer pelo nosso bate-papo, pelo nosso tempo, antes que o Instagram derrube a gente aqui. Muito obrigado, viu, Joana, de verdade, pelo seu tempo para vir aqui conversar com a gente, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento compartilhado aqui na live com todo mundo. Sempre é muito rico quando a gente faz essas lives e eu gosto muito quando a gente faz juntas, porque a gente consegue ter uma conexão muito bacana para falar sobre Com esses certeza. assuntos assim, né? Verdade. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Sempre aprendo muito também, Ana, com as suas colocações, né? E um privilégio Obrigada. também ver pessoas aqui, né, escutando o que a gente está falando. E eu tenho certeza que quem colocar em prática já vai ver algumas mudanças. Isso para mim não tem Com preço, certeza. né? Isso para mim compensa qualquer tempo, qualquer valor, qualquer coisa, porque é o nosso objetivo final é esse, né? É ver Ajudar mudança as pessoas, na vida das né? pessoas. Exato. Então foi um prazer e sempre que Sim. precisar, estou à disposição.
Sim, pessoal, vamos convidar a Joana para fazer mais live aqui daqui a uns dias. Vamos pensar num tema legal para a gente fazer e chamar ela para vir aqui conversar e fazer outro bate-papo rico, que nem esse foi. Muito obrigado, viu, Joana? Boa noite, bom finalzinho de quinta-feira para você, bom descanso. Tchau, tchau. Boa Beijo, noite, pessoal. Muito tchau, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. E fiquem ligados aí que daqui a uns dias tem live de novo, tá? Beijo, boa tá noite, bom. gente. Tchau, tchau, Beijo. Joana. Tchau, tchau.